Então, no plano espiritual, o umbral, ele é uma criação real ou é só uma criação mental? Ele acaba sendo uma criação mental, que é aquele caso que a gente falou que, sabe, da somatização da doença, você acaba plasmando situações daquele tipo. Então acaba sendo uma criação mental da gente que acaba plasmando situações aqui. Ele não tem um posicionamento geográfico, por exemplo, um umbral é aqui. O umbral ele é criado conforme a mentalização que a gente faz das coisas que a gente pensa. Normalmente, aí você vê a figuração do umbral, como foi no filme do Nosso Lar, tudo. Você vê quem fica lá. Normalmente são pessoas com ideias fixas. Então você vê que cada um tem um tipo de problema. Normalmente por ideação negativa. Então ele acaba se afinizando com outros naquele nível e acaba criando essa situação de umbral. Mas aí é a somatização de todas as mentes que criam aquela... Que criam um espaço, Sim. vamos dizer, quase físico que a gente tem, né? Porque é plasmado, né? Acaba sendo plasmado. Aqui, às vezes a gente não vê isso em determinadas reuniões. De repente você não vai num lugar que você sente que a vibração ali não está boa. É justamente o quê? É como se fosse uma criação umbralina ali naquele momento. Exagerando, o tema. Sim. Mas você não se sente bem porque você vê o que as pessoas comentam naquele momento, a energia que gira naquele momento onde você se encontra, que tipo de pensamento você sabe que as pessoas têm naquele momento na discussão, você sente o pensamento das pessoas, porque a gente sente o pensamento das pessoas. Se a pessoa estiver pensando bem de você, quantas vezes eu já ouvi isso? Olha, falei com a minha irmã, por exemplo, hoje eu estava pensando nela ontem, me deu uma saudade, a gente lembrou a época de criança, aí eu falei com ela, ela estava pensando do mesmo jeito. É a afinidade que a gente tem, que através do pensamento você se une. A importância do pensamento que é para a gente no dia a dia, né? Tanto pode definir a nossa evolução, quanto pode definir a nossa queda. A gente precisa tomar cuidado com o que pensa. Interessante, né? E às vezes a gente encontra com alguém e fala assim, eu devo conhecer de outra vida, porque ou eu me senti muito bem ou eu me senti muito mal. Às vezes pode ser, mas às vezes não, né? Às vezes só os espíritos tá tendo esse choque de vibração, né? Pode ser sim. Normalmente as pessoas comentam, e pode acontecer realmente de ter experiências de outras existências. A gente vê que às vezes você tem num amigo uma familiaridade maior do que você tem com o irmão, por exemplo. E você foi criado com teu irmão e teu amigo você achou num determinado momento da vida, mas você vê que aquilo bate de uma forma que você fala, pô, mas a pessoa pensa, tem ideais iguais aos meus, tudo, e você acaba se unindo através daquilo, e aí depois, mais tarde, na espiritualidade, você descobre que realmente vocês eram irmãos em outra encarnação, eram pessoas unidas, tudo. Que uma realidade é clara para nós. Aqueles que se amam nunca se separam. E amar não é necessariamente você voltar como marido e esposa. Amar, você pode ser um amigo, uma pessoa próxima de você, que você tem uma afetividade muito grande. Você pode ter isso com o pai, com a mãe, com o avô, com a avó, com o tio, com uma tia, com um primo, com um parente mesmo. Ou pode ser alguém fora do teu círculo sanguíneo ali, que você tenha uma relação de trabalho. Às vezes tem alguém que você trabalha, alguém que se afiniza com as suas ideias. A gente vê muito no campo político isso, pessoas que se unem e são afinizados em torno de ideais. Então a gente vê que as pessoas se unem por causa daquilo. Então isso traz uma relação espiritual muito grande. E os pensamentos auxiliam nisso. Então o que cada um pensa, logicamente, se atrai com pessoas que pensam similar. E ali criam ou as coisas boas ou as doiduras que a gente vê por aí por fora, né? O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.